Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é folhas, anatomia e morfologia. Vamos entender melhor esse tema? O objetivo da nossa aula é comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos reprodutivos e evolutivos. Observe a imagem. Aqui nós temos folhas tão diferentes colorações, diferentes formatos. Qual que é a principal função da folha em um vegetal? As folhas são estruturas vegetais de crescimento limitado. Elas são especializadas principalmente na realização da fotossíntese. A planta é um produtor, ou seja, ela produz o seu próprio alimento. Ela produz através da fotossíntese. Nós vamos entender já esse mecanismo. Mas então, nós precisamos de uma estrutura que é responsável por essa fotossíntese. Quais são as características de uma folha? A folha tem como principal função a respiração, a transpiração, estrutura de reserva e também como uma barreira física. Na folha nós temos estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, então por isso que a planta também realiza a respiração, não só a fotossíntese. Nós temos também na folha algumas estruturas responsáveis pela transpiração. A planta precisa eliminar o excesso de água. Como ela faz isso? Através da folha. Estrutura de reserva. Muitas folhas são reservas nutritivas, folhas que consumimos no nosso dia a dia, como parte da nossa alimentação. E muitas folhas atuam também como uma barreira física ou química contra insetos. Tem muitas plantas que têm algumas folhas que são inclusive desenvolvidas para pegar predadores, para prender predadores. Aqui nós temos então uma característica de defesa da planta. Vamos entender como que é a anatomia da folha, como que ela se dá em classificação das suas estruturas. Aqui nós temos a formação de tecidos de revestimento do sistema fundamental e do sistema vascular. No sistema fundamental nós temos a epiderme. Qual que é a função da epiderme? Revestir a folha. Então a epiderme é uma camada menos espessa de revestimento. Aqui nós temos uma face adaxial, que é a face superior da epiderme, e a face abadaxial, que ela é inferior. Qual é a principal função dessa epiderme? Quais são as estruturas que são presentes? Aqui nós temos uma estrutura chamada de estômato. O estômato ele é caracterizado por aberturas presentes na epiderme do vegetal. Essas células, que ora estão abertas, ora estão fechadas, são chamadas células guarda. Então, a depender do local onde essa planta está, a depender das condições de chuva, de calor, temperatura, a abertura ou não dos estômatos relacionada às trocas gasosas. Então aqui nós temos aberturas presentes na epiderme do vegetal, essenciais para o processo de troca gasosa. Observe ali, nós temos em alguma situação o estômato aberto, em outras situações o estômato fechado. No estômato fechado, nós temos a saída de água e também de oxigênio. Com o estômato aberto, nós temos a saída de gás carbônico, CO2. Algumas estruturas presentes na planta são chamadas de tricomas. O tricoma é uma projeção da epiderme. Ele tem várias funções. Ele pode auxiliar na absorção de água e sais minerais, ele pode auxiliar na defesa química e física e também na reflexão da luz solar. Então, observe que aqui nós temos uma estrutura para fora da epiderme, caracterizada por esses pontinhos cristalinos. Esses pontinhos cristalinos estão relacionados à reflexão da luz solar. Por quê? Para evitar a perda de água pela planta. Algumas plantas possuem essa projeção totalmente desenvolvida para a defesa. Então aqui nós temos o caso das plantas carnívoras, que prendem o inseto no seu interior. Consequentemente, você tem uma defesa tanto química como física. E também na absorção de água e sais minerais. A absorção de água e sais minerais, que é realizada pela raiz, também feita pelas folhas. E essa absorção ela é auxiliada por essas estruturas chamadas de tricomas. Uma outra estrutura da nossa epiderme foliar é a cutícula. A cutícula possui uma espessura e capacidade para reter água na planta. Então, essa aderência e essa absorção de água da planta depende muito do meio. Depende de qual meio que a planta está, em qual bioma que ela vive. Então, consequentemente, você tem a espessura dessa planta relacionada ao ambiente, ou seja, ela necessita de reter mais água, ela necessita de reter menos água. Como que se dá a espessura da cutícula da folha? Aqui nós estamos falando da parte externa.
Uma outra estrutura presente na folha é o mesófilo, estrutura intermediária. Aqui nós temos uma região com tecido fundamental e nesse tecido está presente um parênquima que tem um processo de fotossíntese, ou seja, nós temos aqui nesse parênquima a clorofila, que é um pigmento que é responsável pela absorção de luz. Então, além do parênquima fotossintetizante, responsável pela fotossíntese, nós também temos dentro desse mesófilo o tecido do sistema vascular. Vamos relembrar? Tecido vascular é responsável pela condução de seiva. Seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada, matéria orgânica produzida pela planta na fotossíntese. Então, aqui na imagem, nós temos toda a divisão da estrutura da folha. O mesófilo, estrutura intermediária, com o parênquima, fotossintetizante, e também os tecidos do sistema vascular. Vamos observar mais uma foto, mais uma imagem da folha? Aqui nós temos a cutícula, vamos relembrar? Sua espessura depende do meio. Nós temos aqui a epiderme superior, o parênquima palissádico, parênquima esponjoso, todos esses tecidos intermediários, o xilema, que é responsável pela condução de água e sais minerais, e o floema. Perceba que o xilema para dentro, para o interior da planta, e o floema para fora. E por último, nós temos uma outra epiderme da folha, que é chamada epiderme inferior. Perceba que tanto a epiderme superior como a inferior tem uma camada menos espessa de células, apenas uma única camada. Como que se dá o processo de fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado por plantas, ou seja, por organismos produtores, também por outros tipos de bactérias, que transforma a energia luminosa, no caso das plantas, em energia química. É o processamento do alimento da planta, ou seja, é a produção do seu próprio alimento. A planta depende da energia do sol. Então, observe a imagem. Nós temos aqui a energia da luz, do sol, que adentra nesse sistema, e também o gás carbônico. Nisso é produzido o oxigênio, que é liberado posteriormente, e também a formação do carboidrato, a formação da glicose. Aqui nós temos a representação da forma da glicose. Na fotossíntese nós temos duas etapas, a etapa luminosa, que acontece na membrana dos cloroplastos, que são estruturas responsáveis, que têm o pigmento clorofila na planta, e também nós temos a fase de fixação de carbono, que é realizada no fluido dentro dessas estruturas chamados cloroplastos. Agora nós vamos ver um vídeo sobre a fotossíntese. As plantas são organismos autotróficos, ou seja, são capazes de reproduzir os seus próprios alimentos, obtendo energia e certos elementos como água e minerais. Então, tanto a riqueza do solo quanto a presença de água e uma correta exposição à luz solar são essenciais para o desenvolvimento de qualquer organismo vegetal. Além disso, os processos respiratórios das plantas desempenham um papel fundamental na produção e sobrevivência delas. Mas o que exatamente são esses processos respiratórios usados pelas plantas? Para que exatamente elas utilizam esse processo? Nós já vamos explicar nesse vídeo da nossa ecologia. Os estômatos das plantas são estruturas celulares de uma vital importância para a sobrevivência de qualquer organismo vegetal, já que eles são responsáveis pelo bom funcionamento da respiração das plantas e de outros processos. Os estômatos consistem em duas células epidérmicas arredondadas e um orifício chamado ostiolo, que é capaz de se fechar automaticamente em situações de excesso de dióxido de carbono ou falta de água. Normalmente, eles ficam na parte de baixo da folha e para evitar a exposição direta à luz solar, embora às vezes também apareçam em caules herbáceos. Agora nós explicaremos mais detalhadamente como os estômatos intervêm na respiração das plantas. No processo de respiração das plantas, as trocas gasosas acontecem através dos estômatos e das lenticelas. Os estômatos estão localizados no tecido epidérmico das folhas e caules das plantas. Já as lenticelas estão localizadas nas áreas inertes do caule, da casca e da raiz. Elas têm uma forma lenticular, como uma lente biconvexa,
e a sua função é permitir a troca de gases entre os tecidos internos da planta e a atmosfera. Então, as plantas levam o oxigênio para o interior e expelem o dióxido de carbono para o exterior, graças ao estômatos, lenticelas e tecido epidérmico. As plantas são capazes de respirar no escuro e durante o dia. Além disso, elas realizam um complexo processo de respiração em cada um de seus órgãos: raiz, caules, folhas, flores e frutos. Essa respiração é baseada em vários estágios de reações químicas, nas quais os gases são trocados, a energia química é obtida em pequenas quantidades e compostos orgânicos como glicose ou sacarose são convertidos em ácidos inorgânicos. Esse processo é possível graças ao seu surpreendente mecanismo enzimático, que direciona o conjunto de reações que são realizadas ao longo de todo o processo das vias metabólicas da respiração da planta. Então, os substratos das reações respiratórias nas plantas são o oxigênio e glicose e a sacarose. Já o resultado dessas reações são o dióxido de carbono, água e energia. E tudo isso é essencial para o desenvolvimento de novas células vegetais e o crescimento correto da planta. A fotossíntese e a respiração das plantas são processos físico-químicos que intervêm no mecanismo de nutrição delas. Graças à fotossíntese, as plantas são capazes de produzir a matéria orgânica necessária para se nutrirem, já que elas são seres vivos autotróficos e utilizam água, dióxido de carbono e minerais para isso. Esse processo é realizado em cloroplastos, requer uma certa quantidade de luz e terminará na produção de matéria orgânica e na liberação de oxigênio. Por outro lado, paralelamente, acontece o processo de respiração da planta, que é através do qual as plantas retiram o oxigênio do ar e expelem o dióxido de carbono. Isso acontece nas mitocôndrias do organismo vegetal. Vale destacar que como os dois componentes fundamentais que intervêm nesse processo de respiração da planta. A respiração mitocondrial é um processo completamente independente da luz solar, em que é possível liberar a energia que as células vegetais armazenam nos carboidratos gerados durante a fotossíntese. E a fotorrespiração é um processo dependente da luz que serve para o crescimento e a manutenção saudável das plantas, atuando também como um mecanismo de proteção responsável por liberar o excesso de energia fotoquímica e então proteger as folhas das plantas contra possíveis fotooxidação, que é aquele dano devido ao excesso de luz. Vamos entender qual é a morfologia da folha. Aqui nós temos um aspecto laminar. Você deve observar, uma folha ela é bem fininha, um pouquinho mais larga. Por que essa estrutura? Isso tem a ver com a captação de luz do sol. É uma especialização para aumentar a superfície de captação luminosa. Possibilita a realização de sua principal função, que é a fotossíntese. Também possibilita a transpiração e também a respiração do vegetal. Então, tudo que acontece relacionado à transpiração, devido à condição que essa planta está, para aumentar ou diminuir sua perda d'água, tudo que acontece relacionado à fotossíntese e à respiração é nessa folha com aspecto laminar que favorece essas trocas. Limbo. O limbo é uma área de expansão laminar da folha. Perceba que aqui nós temos umas ramificações, as nervuras da folha. Essas folhas vão crescendo ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o limbo, uma estrutura de ramificação, uma estrutura de crescimento da própria folha. Pecíolo é uma haste de sustentação foliar. O pecíolo, ela interliga o limbo ao ponto de fixação do ramo caulinar. É o que a gente fala de forma muito popular, que é o pezinho da folha, né? Na verdade, é o pecíolo, é o que fixa esse elemento ao caule. Bainha, invaginações das folhas em monocotiledôneas, que envolve o caule dando suporte às folhas. Em algumas plantas nós temos essa região que auxilia na fixação, que é chamado bainha. E também as estípulas. As estípulas são pares de pequenas projeções filamentosas. São associadas ao ponto de inserção do pecíolo. Então, na parte extrema do pecíolo, nós temos essas duas mini folhinhas, né, que são elementos que estão relacionados a essa fixação. Uma outra projeção que é muito visível nas plantas, nas folhas principalmente, são as gavinhas, que são caules ou folhas modificadas
responsável pela sustentação do vegetal. É como se fosse um suporte. Então nós temos aquelas, muito presente em videiras, né, na produção de uvas, aquelas estruturas enroladinhas chamadas de gavinhas, que auxiliam no suporte da planta. É também uma estrutura relacionada às folhas. Vamos realizar alguns exercícios? As folhas podem sofrer uma série de adaptações para exercer uma grande variedade de funções. Um exemplo de uma típica adaptação da folha para ajudar na fixação da planta ao substrato são: letra A, os espinhos; letra B, as gavinhas; letra C, os acúlios; letra D, as brácteas; ou letra E, os catáfilos. Qual é a nossa resposta correta? As gavinhas são modificações foliares que ajudam a planta a prender-se a algum suporte. Um bom exemplo é a planta do maracujá. Nos vegetais, principalmente nas folhas, encontramos uma estrutura relacionada com a perda de água e trocas gasosas que recebe o nome de: letra A, limbo; letra B, estípula; letra C, gavinha; letra D, estômato; ou letra E, mesófilo. Qual é a nossa resposta correta? Letra D. A estrutura relacionada com a transpiração e com a entrada e saída de gás na planta é o estômato. Essa estrutura é formada por duas células guarda que delimitam o orifício denominado diostíolo. Em algumas espécies de plantas é possível observar que a base da folha envolve o caule. Essa estrutura, encontrada principalmente em monocotiledôneas, recebe o nome de: letra A, limbo; letra B, pecíolo; letra C, bainha; letra D, estípula; ou letra E, ramo. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Observe a imagem. A bainha é uma expansão da base da folha que circunda o caule. Bem, alunos, essa foi a nossa aula sobre folhas. Eu espero você em uma próxima. Até mais!